Você avalia o seu método de vendas frequentemente? Como está definido a sua estratégia de venda? Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e vamos falar nesse vídeo sobre coaching em vendas. Mas o que é o coaching? O coaching ele está estruturado em técnicas e ferramentas baseado em perguntas, em questionamentos que focam o comportamento. Qual é o comportamento que eu, vendedor, tenho que ter para direcionar para o meu cliente as necessidades que ele precisa? Então, o que é o coaching nesse contexto? Eu vou criar conexão, eu vou criar um rapport com o meu cliente, eu vou estabelecer técnicas e formas para antes de oferecer qualquer produto ou serviço, eu fazer algo que está totalmente fora do que ele veio preparado para buscar, que é compreender a sua necessidade, sim, mas baseado em questionamentos. Então, nós geramos uma conexão com esse cliente, estabelecemos essa conexão com a nossa marca, com a nossa história, com o nosso produto ou serviço, alinhado sim à necessidade que ele está buscando com o nosso negócio. Nesse contexto do coaching em vendas, nós temos aqui gestão do vendedor. Para você que é vendedor ou sua empresa tem hoje uma estrutura de vendas ou um consultor de negócio, por onde começamos? Para fazer gestão, nós começamos primeiro entendendo qual é o método, que metodologia esse vendedor utiliza, que metodologia eu aplico com o meu cliente, eu sigo uma estrutura, existe um padrão nessa metodologia, eu começo fazendo uma abordagem, existe toda uma preparação para venda e depois eu faço um fechamento e pós-venda, ou existe uma desorganização e esse processo não está claro. Então eu tenho, por exemplo, na minha equipe 3 vendedores. Cada um tem a sua forma de vender e a sua estratégia, então precisa rever. Quando nós falamos em coaching em vendas, para gerar conexão, nós começamos com um padrão. Então, essa padronização ela é muito importante e ela é necessária. Qual é a minha estrutura de vendas e como que eu tenho que treinar a minha equipe para seguir essa estrutura? Nós começamos por aí essa gestão. Outra etapa que nós temos é a aplicação do processo. Além da metodologia, é importante criar um processo de venda. Esse processo de venda, ele começa lá na preparação de venda. Então, antes de eu chegar no cliente, como que é prospectar esse novo cliente? Então, esse processo se estabelece, se cria critérios, regras, normas, se cria formas de medir esse processo para chegar no final da minha venda e eu compreender, deu resultado ou não deu? Ou no meio desse processo, aonde que não deu resultado e que eu preciso atuar e interferir. Além disso, é importante nós pensarmos aqui que se eu tenho dentro desse processo uma pessoa chamada vendedor ou consultor de negócios, eu tenho aí a necessidade de trabalhar comportamentos. Qual é o comportamento que o meu vendedor precisa ter, o chá, para poder desenvolver isso junto com o cliente? Então, que conhecimentos ele tem, que habilidades ele tem, que ele coloca em prática, o saber fazer e o que ele precisa desenvolver, que atitudes ele precisa desenvolver para poder, então, definir qual é esse comportamento ideal, né? Como que ele chega no cliente? Ele vai ter vários níveis de clientes. Eu vou ter aqueles clientes que são novos no meu negócio, como eu vou ter aqueles clientes que já são fidelizados e que defendem esse meu negócio em qualquer lugar que ele for. Então, o vendedor ele precisa transitar em todos esses níveis de clientes com o seu chá desenvolvido. Dentro da gestão, nós temos outro fator que é muito importante aqui, que é compreender as dores do cliente. O que significa isso? Quando eu identifico a necessidade dele, é o meu olhar. Quando eu entro em conexão com ele, eu vou entender as dores dele. O que levou ele a vir buscar o meu negócio? O que levou ele a entender que eu tenho uma solução para oferecer a ele? Então, que dores hoje tem na vida dele? Desde comportamento até necessidades básicas que ele enfrenta no dia a dia. Então, a necessidade dele vai transitar em várias esferas. E quando eu percebo a necessidade e eu entro na vida dele para entregar essas dores, é como se eu estivesse entregando o meu olhar de vendedor, o meu valor agregado, que já é uma outra estratégia dentro da gestão em vendas. Então, que valor agregado que eu tenho que vai além do meu produto? Né? Que ele vai se sentir tão à vontade que ele vai dizer assim, não, mas tem algo diferente naquela empresa e eu tenho que voltar lá. E sempre que ele perceber essa necessidade, ele vai
em tentar entender de que forma que esse vendedor atendeu ele, porque é muito diferente do que nos outros lugares que ele vai. Então, quando eu entro nas dores do meu cliente, eu entro nas necessidades e eu entrego o valor além do meu produto, além do meu serviço. Eu gero conexão emocional. E aí sim, eu vou estar dentro do que ele veio buscar e aí eu vou cumprir o meu processo com clareza. Eu vou entregar para ele além do que ele veio buscar e ao mesmo tempo eu vou cumprir um padrão, que é o nosso padrão estabelecido lá no início. Então, a gestão de vendas, ela transita por uma série de variáveis que vai no processo, que vai nas pessoas, né? Você vendedor, no comportamento e que vai no negócio, na minha marca, no meu produto, no meu serviço. Outro ponto, a importância de conhecer o cliente, de estabelecer o vínculo e de relacionar ele com o meu negócio faz sentido dentro do coaching. Por quê? Porque ele vai se dar conta que esse é o diferencial do porquê que ele busca, que não é só preço, por que ele busca a minha empresa, que é valor agregado, e por que não busca o meu concorrente? Porque hoje, nesse cenário que nós estamos, nós temos concorrente em todos os ramos de negócio. Independente se esse concorrente ele é direto, se esse concorrente ele é indireto, é onde o meu cliente deixa de fato o recurso que ele tem, e nós começamos a olhar para dentro do nosso negócio e perceber a importância que é gerar essa conexão e estabelecer ela com o cliente para fazer com que ele volte, com que ele se fidelize a esse negócio que eu estou atuando e entregando para ele. Outro ponto que é muito representativo aqui é escutar mais do que falar. Dentro do coaching, como nós temos perguntas para o nosso cliente, é muito importante primeiro escutar. O que ele tem para nos colocar de necessidade e o que a partir disso eu posso me conectar e entregar para ele valor diferenciado do meu negócio, do meu produto ou do meu serviço. Não desperdiçar tempo é outro ponto muito importante dentro da gestão de vendas, atravessando toda essa questão do coaching e da conexão emocional que nós temos com o nosso cliente. O que significa isso? Quando nós olhamos para o nosso negócio e nós entendemos que eu preciso trabalhar o meu cliente potencial desde a pré-venda, o que começa a acontecer aí? Se eu identifico um cliente potencial e eu tenho condições de converter ele para o meu negócio, eu percebo que ele é potencial, a partir desse momento eu tenho condições de entregar para ele o meu melhor do meu produto ou do meu serviço. Então eu consigo converter ele em venda. Então, eu saio de uma pré-venda dele potencial, eu converto ele em venda, eu gero negócio com ele e a partir do momento que eu gero negócio com ele, eu tô com ele dentro da minha estrutura, do meu produto ou do meu serviço, o que eu consigo medir a partir daí? Qual é o custo de aquisição desse cliente? O famoso CAC, C-A-C. Eu consigo medir por quê? Porque esse custo de aquisição ele começa desde a minha pré-venda. Então, por exemplo, olha que interessante. Se eu tenho que viajar, se eu tenho que ir até o meu cliente e me deslocar para atender ele, mas eu não fecho um negócio com ele, começa a contar esse custo. Quando vê daqui 1 mês, 2 meses, ele me contata, olha, agora eu tenho interesse, vamos fechar um negócio. Esse custo, ele já foi medido lá atrás, 1 mês atrás. Então, eu consigo medir esse custo de aquisição desde a pré-venda, quando eu prospectei ele, viajei e fui de encontro a ele e ele não fechou, até o momento do fechamento de venda. Existe um custo. Agora, a pergunta é a seguinte, será que o meu produto ou serviço, o valor, o preço, então, que eu fiz para ele, cobre esse custo de aquisição desse cliente ou não cobre? Então, ele é um custo que ele precisa ser medido. E dentro do coaching, a gente avalia isso. O quanto eu tenho avaliação desse meu cliente desde a pré-venda até o pós-venda. Como que é esse caminho? Existe um custo e ele é coberto pelo valor que eu estou entregando para ele, pelos diferenciais que eu estou entregando para ele. E dentro dessa mesma gestão, nós temos uma palavrinha que ela é fenomenal aqui, que é o playbook. O que é o playbook? É entender a essência desse cliente e conectar com a minha empresa. Será que a essência dele tem relação com a minha empresa? Será que eu estou jogando o mesmo jogo que o dele? Será que nós estamos conectados em essência para poder medir esse custo de aquisição e entregar para ele o melhor valor agregado? Será que eu estou entregando para o meu cliente um discurso que vai de encontro à necessidade dele, por isso saber da essência? Será que o meu comportamento quanto a esse cliente está alinhado aos valores que ele acredita? E ainda, será que esse entendimento que eu tenho do meu cliente, eu busquei informações e referência para perceber que ele pensa e age dessa forma, usar o nosso networking antes de chegar nesse cliente e compreender a sua real necessidade, como que ele pensa
sobre o nosso produto ou serviço. Então, é ter uma clareza de mercado para daí chegar nele e daí compreender a real necessidade dele. Então, eu quero entregar a melhor solução para ele, mas essa solução está de encontro ao que ele acredita, ao que é da essência dele, da nossa essência enquanto negócio. Então, essa compreensão do todo, ela é muito importante para a gente conseguir entrar na mente, como nós falamos, né? Entregar para ele o que de fato ele veio buscar com o nosso negócio. Outro ponto que é importante dentro da gestão é o funil de vendas. Eu preciso compreender esse meu funil de vendas do início ao fim do processo. Por onde iniciamos? Em formato de funil, onde no topo nós temos os clientes potenciais do meu negócio. Quando eles entram no meu negócio por alguma informação, por e-mail, por mídias sociais, por indicação, de várias formas ele chegou. Quando eu percebo que ele chegou, é o momento de eu entrar em conexão com ele e tentar entregar e descendo no funil o meu produto ou serviço para ele de acordo com a necessidade dele. O que acontece nessas etapas? Quando eu percebo que existe essa possibilidade de eu chegar nesse cliente, eu não posso deixar esfriar, então eu tenho que ser muito rápido e assertivo. O que acontece nessa etapa aqui? Eu percebi, ele entrou no meu negócio, eu vou entregar o meu produto ou serviço para ele, vou fechar negócio com ele e a partir desse momento eu vou fazer a manutenção com esse cliente, que aí eu já estou gerando um pós-venda para uma futura venda que vai cair lá no início do funil de novo. Então esse fluxo, ele precisa ser contínuo. A gente fala isso que dentro do coaching nós temos um follow-up. Eu como vendedor, eu preciso acompanhar ele desde a pré-venda até o pós-venda. Então é iniciar no funil e terminar no funil. Então o que é importante aqui? Observar que esse meu cliente, quando ele entra no funil de novo, ele segue toda a estrutura até chegar no pós-venda. Quando eu acompanho esse fluxo e ele começa a acontecer a todo momento, que é o follow-up, eu começo a me dar conta de que eu saio do papel de vendedor, olha como isso é importante, eu saio do papel de vendedor e começo a estabelecer uma conexão de consultor de vendas ou de negócios. Então eu dou um apoio para ele tão importante para esse processo que ele começa a se dar conta que ele não está desamparado, né? Que ele vai iniciar comigo na pré-venda, vai para o pós-venda e aí eu gero um valor agregado. Então eu não estou só preocupado em fechar a venda e entregar um produto para ele, que esse é o vendedor, né? Eu estou preocupado em seguir todo o fluxo e fazer manutenção desse processo de venda com ele, né? Seguir essa estrutura e dizer para ele, ó, eu estou do teu lado, eu estou junto com você e vou acompanhar você em todo esse processo. Dentro do coaching, nós temos também ferramentas que podem ajudar você, né? Então, se eu faço gestão de vendas com o coaching como plano de fundo, eu tenho condições, através de ferramentas, fazer uma manutenção desse meu cliente. Uma ferramenta que é bem interessante e que está disponível no mercado é o CRM. Hoje nós temos softwares, nós temos N plataformas que podem dar um apoio para o seu negócio. O que é o CRM? Eu vou manter o relacionamento com o meu cliente como uma ferramenta estruturada que não é só ligar para ele no dia do aniversário, né? Que vai muito além disso. Eu vou ter uma base de informações do meu cliente, desde preferências, cores, necessidades que esse meu cliente tem, tanto particulares quanto de empresa, né? E eu posso ter informações do meu negócio, da área de interesse dele, para poder fazer essa manutenção e para ser mais assertivo, para chegar nele com informações de que ele realmente precise. Outra ferramenta que nós temos é a Spin Selling. O que é a Spin Selling? Eu preciso acelerar a tomada de decisão nas minhas vendas. E essa ferramenta ela pode ser criada de uma forma muito simples e muito ágil. Ela é estruturada em 4 etapas. Quais são elas? Primeira etapa que nós temos é a situação. Então a Spin Selling ela começa por onde? Identificando qual é a situação real do meu cliente, registrar e documentar isso, ou seja, que necessidade ele tem com o meu negócio. A segunda etapa que nós temos é o problema. Então eu identifico a necessidade dele, então eu registro a situação, registro o problema, depois eu compreendo qual é a implicação desse problema na vida dele, desse problema no nosso negócio, por que ele buscou a nossa solução, e a partir desse momento eu vou para a 4ª etapa. E nessa 4ª etapa de necessidade, eu registro aqui o que de fato eu vou entregar para ele. Então essas 4 etapas elas estão muito alinhadas e conectadas. E por que é Spin Selling? Porque todos esses momentos, essas 4 etapas, eu vou estar fazendo isso muito rapidamente com o meu cliente, com questionamentos. Então, o que ele veio buscar? Que dores ele tem? O que isso implica na vida dele, né? Que impacto tem na vida dele? E a partir desse momento, que necessidades ele
veio aqui no nosso negócio e que eu posso registrar e documentar com o produto e serviço que eu estou oferecendo para ele. Então, esse Spin Selling é uma ferramenta que pode ser trabalhada muito simples em Excel ou em Word, mas que fique documentado e registrado, para que numa outra oportunidade, quando esse cliente nos procure, eu tenho ali já o registro dele que eu posso conectar ao CRM, que foi a nossa primeira ferramenta, né? Então, vai ficar uma documentação desse cliente e que vai auxiliar ele numa tomada de decisão. Lembra que nós falamos do funil? Na verdade, o Spin Selling está muito conectado ao funil, né? Se eu sei que eu tenho uma oportunidade com esse cliente, em vários questionamentos eu vou conseguir direcionar ele para o funil e entregar para ele a melhor solução. Terceira ferramenta que nós temos são as métricas. Como que eu vou medir esse meu processo do início ao fim? Por onde começamos? Lembram do funil? Eu vou medir quantos clientes potenciais eu tenho, desses quantos eu consegui converter em venda, desses convertidos quantos novos entraram e desses novos quantos eu consegui fidelizar. E ainda, com todas essas etapas, quais as metas eu tenho em cada fase dessas? Por isso que as métricas são muito importantes. Todas as etapas que eu passo, eu preciso medir para ver o quanto efetivo eu estou sendo dentro das vendas e o quanto eu estou tendo resultados em cada etapa significativa para o meu processo. Quarta ferramenta que nós temos é o ciclo de venda. O que é o ciclo de venda? Como nós falamos do funil, né? Então, do início ao fim, da pré-venda até o pós-venda, o ciclo ele abrange uma etapa um pouco maior, que começa lá no marketing, lá na divulgação e fecha com a venda, fecha com todo o processo comercial. Quais as ações de marketing eu estou fazendo que estão sendo efetivas e que estão trazendo clientes para o meu negócio, aquele público-alvo bem assertivo e o quanto eu estou conseguindo converter em vendas. Então, por isso que é um ciclo, né? Começa no marketing e vai até a venda, até o pós-venda. E desse pós-venda eu vou voltar lá para o marketing, completar o ciclo de novo, criar novas estratégias de divulgação e seguir no processo de novo de venda e para isso fechar o ciclo todo de resultado e venda para o meu negócio. O coaching em vendas é uma metodologia para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua estrutura e principalmente para a sua equipe chegar no desempenho necessário para atingir aquele resultado. Pense nisso. Aproveitando, se inscreva no canal, curte, compartilhe, ative as notificações e toda semana teremos conteúdo novo para ajudar você na evolução da sua jornada.